Então, pessoal, meio descosta aqui porque eu vou atravessar esse pedaço aqui para conversar com você. Agora sobre o tema de hoje, desse vídeo, né? Eu já gravei outros vídeos hoje. Ressignificar. Ressignificar o nosso ser para estar bem com tudo. Principalmente a parte que eu trabalho, que é relacionamentos. Então, no meu aspecto que eu busquei, né, esquece que tem outras possibilidades, outras pessoas que seguem outras coisas, né? Mas o meu aspecto que eu defendo busquei me reencontrar com Deus. Mas na nossa igreja, uma das dificuldades é que quando você tem dificuldades de muitos anos com o relacionamento, com o namoro, a primeira coisa que o pessoal fala é ser padre. Aí um seminário para preparar a pessoa para ser padre, ou discernir e ter experiência também. E faltava ainda algo de se trabalhar também, que aqui tem os retiros, né, que ajudam também os jovens que querem, na verdade, por mais que a dificuldade tenha na área de relacionamento, querem, na verdade, um matrimônio. Ou pelo menos viverem sozinhos a sua vocação e sem colocar em si, por exemplo, a regra de não poder casar. Tipo assim, não é que ele não vai seguir uma disciplina, ele vai seguir uma disciplina, mas ele não tem aquele impedimento do matrimônio, por exemplo. Então, vai buscar desenvolver a sua vocação matrimonial, mas a preparação de si, a ressignificação sua no universo ao seu redor. Primeiro, temos que aprender a lidar com a tristeza. A tristeza gera em nós, cada pessoa deve ser diferente, tem várias situações que pode chegar na depressão, a tristeza, mas no meu caso, boa parte das vezes estava relacionado a relacionamentos e saber lidar com o que nos faz bem. Durante muito tempo, só a reflexão era uma ação utilizada. Recentemente, aprendi também a melhorar a alimentação de uma forma organizada, que é a acupuntura, que sabe como é que está o nosso organismo interno, e aí qual o alimento certo para comer cada dia de acordo com a nossa saúde que está aqui dentro, para regularizar isso aqui, regularizando isso aqui do nosso estômago, melhora isso aqui. É claro que todos os trabalhos para ficar bem é importante. Terapia, a terapia é para trabalhar o que gravou na sua cabeça e como vai lidar com essa comunicação. Então, cada área da saúde psicológica e do corpo, ela tem seu significado. São áreas diferentes que é bom nós agregar valor. Mas a ressignificação, ela está, diria que buscar aspectos que nos mantém forte, mesmo diante da ausência de coisas para nos favorecer. No mundo que nem todos têm condição financeira para isso. Nem todos, por exemplo, talvez tenham essa oportunidade de vir num ambiente que nem esse. Por exemplo, para quem não tem, isso aqui é como se fosse um rico. A pessoa conseguiu vir num local desse. Quem mora numa cidade grande que não tem condição nenhuma, talvez de ir para um local diferente, de paz, para ele, não é que a pessoa é rica, mas ele teve acesso a um local de paz, então ele teve algo que talvez um rico de algum lugar não está indo, porque ele não conseguiu ainda descobrir-se também. Ele está indo só em locais bem tribulosos, muita gente, muitas pessoas. E dominando, todas as pessoas querendo dominar as frentes e as correntes de pensamento. Não deixando a liberdade de formação de pensamento para formar o seu ser e o que você quer, você ter uma firmeza de pensamento. Então, voltando para o tema, para a gente conseguir refocar, ressignificar diante de tudo que nos é oferecido. No comércio, oferecem produtos que nem sempre vai ser nossa necessidade, aí nos influencia, informações e projetos de vida que talvez vai atrapalhar seus planos, que seja talvez construir uma casinha, por exemplo. Opa, quase caí aqui. A igreja, ela prega também, a função do pregador na hora da oração é importante também,
Mas você tem que, mesmo assim, você tem que aprender a desenvolver o seu próprio pensamento. Isso aqui não vai ser fácil para todo mundo. Eu acredito assim que são poucas pessoas que se tornam autônomas para ser liderança e assumir assim que as nossas ações em prol para Deus e para nossa salvação, elas vão ser autônomas e com a igreja. Não é que vai se afastar da igreja. Ela é autônoma porque ela se decide e toma decisões de qual passo seguir. E quando a situação fica difícil, em grupos, sozinho também ela vai se adaptar e encontrar uma maneira de se falar com Deus. A nível, por exemplo, claro que poderia comparar com os mais antigos, a questão dos profetas que falavam com Deus e depois vinha até o meio do povo que estava na comunidade e pronunciava a mensagem de Deus, por exemplo. Mas isso aqui também é uma fortaleza para nós mesmos, em vida. Não somente ser profeta igual a gente imagina que é um profeta, mas agentes de mudança de pensamentos. E seja um ou dois que for alcançado já é o suficiente. Então, essa ressignificação desse vídeo, ele não vai expandir muita coisa, é só isso. Uma sobrevivência diante dos obstáculos da tristeza e desenvolver características em nós de equilíbrio. Depois de 4 meses, 5 meses, não, 6 meses que eu vim para de Paraná, estava bem, tive 2 dias mal, segunda e terça. E comecei um processo novamente interior de reconstrução, que a gente precisa passar por isso de vez em quando, para garantir a estabilidade psicológica de novo. E muitas vezes o meu ambiente de trabalho, ele, tipo assim, não é que as pessoas, não é que o local é ruim, mas ele não é o local que eu queria estar vivendo e ter minha fonte de vida, né? Mas quando você depende de um salário, de um pagamento, você é obrigado a ficar naquele ambiente, se sacrificando. Muitas vezes até o ambiente atrapalha a nossa vida de relacionamentos, porque o seu espírito está abalado daquele lugar e não sai. Você precisa do dinheiro, da condição financeira e precisa de planejamento. Para você sair de um emprego aí, não ficar rodado aí na rua, né? Sem condição. E no relacionamento atrapalha porque se o seu psicológico não está bem naquele emprego e não está dando nem condição de você fazer um tratamento, dificilmente você vai conseguir um relacionamento nesse tempo. Porque a pessoa não vai olhar, ele está ruim por causa do emprego dele. Ele vai olhar se ele está numa situação que eu não quero estar presente. A mulher, sempre ela vai olhar, são difícil a mulher, talvez as mais maduras, que vai compreender esse lado psicológico dos homens também. As mais novas, de 20 a 30 anos, talvez tenham essa dificuldade ainda, mas talvez aquelas que buscam conhecer, vai saber também. Tem muita diversidade nesse ponto aí, então eu vou voltar, né? Então, vamos buscar aí o equilíbrio. E a natureza aqui foi o meu ponto de escape para estabelecer. Só que ontem também eu usei um óleo essencial, que eu não vou falar a marca, né? Mas é de frankincense, o Líbano, acho que é o Líbano. Que ele é um óleo terapêutico que me ajudou bastante também. Ele tirou aquela sensação de mágoa de novo, que queria vir me dominar, aquele aperto de mágoa. Que no que eu trabalho, talvez muitas pessoas que simpatizam é o que eles passam de vez em quando também, é uma mágoa que tenta vir e nos aprisionar, querer que nós se afaste de tudo, e nós temos que lidar com o emprego e com outras coisas, e mesmo com aquela mágoa, e por isso que muitas vezes a gente não está bem, porque tem uma mágoa, uma tristeza querendo nos dominar. E as pessoas, nem todo mundo sabe trabalhar com isso. Quando acontece isso, porque é uma questão de relacionamento, o pessoal não consegue aprofundar no assunto ao ponto de falar que é simplesmente porque você está sem Deus. E quando a pessoa tem Deus, está procurando, está adorando, e tá, eles ainda vão julgar, eles ainda vão bater sempre nessa tecla, porque esses são pessoas, eu acho que ainda é complicado de se lidar. Pregadores, tu vai ter sacerdote. São pessoas bem complicadas de se lidar, porque elas não expandiram a mente ao ponto de conhecer a saúde psicológica nesse momento, e não conhecem o que é uma mágoa, uma frustração de um relacionamento amoroso. Porque ela vai propor uma solução que é muito temporária. Porque depois você vai ter que voltar para o seu emprego e voltar talvez no momento que o seu pensamento vai voltar a querer um relacionamento. Faz parte do nossa busca. E essa questão do relacionamento, ela se alivia quando você se encontra com a sua espiritualidade também. Ela se encontra momentos que vai te dar um equilíbrio. Só que é um conjunto de tudo, né? Sempre voltar a falar, por exemplo, a experiência de retiros da renovação, pregações, retiro para
mexer com o espiritual mesmo, foi fundamental para mim também. Esse aspecto aqui também é outro aspecto para a nossa ressignificação. E seguir a independência própria missionária é bom também. É para quando, tipo assim, você quer uma missão, primeiramente, nós estamos chamando uma missão contínua, não uma missão que pare. Muitas vezes os grupos estão presos numa necessidade de prédios, necessidade de local, e você como ser, você tem uma missão contínua que você pode assumir, só que você ainda não teve coragem de fazer isso. É isso que está no ensinamento da Renovação Carismática Católica sobre a vida segundo o Espírito Santo, que significa que você é uma missão contínua, por mais que você vai ter fraqueza. Aí muitos coordenadores acabam exagerando isso, que falam assim, a pessoa não pode mais evangelizar. Né? Eu acho um pouco estranho isso, a pessoa tem que saber como vai superar aquela fraqueza dela e os pecados dela, porque a vida dela continua até a morte. Até a morte ela é um sinal para o irmão dela. Por mais que ela enfraqueceu, como é que é? Minha língua está embolando, no caminho. Ela tem que buscar um meio de se consertar, só que as pessoas que estão ao redor dela vai conhecer as verdades dela. Então você não pode ser uma pessoa mentirosa que esconde as suas verdades. É claro que quando você é uma pessoa verdadeira, mais pessoas se afastam de você, porque, nossa, esse cara tem problema, né? Aí quando tá bem, aí depois a pessoa fica falando assim, ele tava mal esse dia, agora tá bem, esse cara é falso. Aí quem é autista no caso também, no meu caso, que tem muitos raciocínios, que a opinião muda direto, de repente a pessoa não se reconhece a minha personalidade de novo, as pessoas também, eu acho que até as moças, talvez algumas, podem ter acontecido de julgar. Aí ele já mudou de opinião, nossa, esse cara não é confiável mais. Então, pessoas com QI alto, tá? Eu vi uma matéria um dia que no Brasil tem dificuldades com relacionamento geral ou em diversas áreas também, não é só no relacionamento para casar. Por quê? Porque é uma dificuldade para ele criar uma comunicação aceitável a nível geral. Eu aprendi a desenvolver porque tive na faculdade uma disciplina sobre comunicação social, comunicação e linguagem. O que essa disciplina ajudava na faculdade? Que a gestão ambiental, nesse ambiente que tudo tem a ver com ambiental, tem a ver a questão da comunicação, que por mais que você tenta desenvolver o conhecimento e vira um doutor, sábio, você tem que aprender a simplificar esse conhecimento para todos, comuns e sábios. Os mais sábios, por exemplo, vai mandar um texto, eu quero para um doutor, aí ele vai ler só o livro, né? Ele vai ter conhecimento também ali, ele vai ver a parte técnica, se ele querer ter uma experiência espiritual também, que todos são convidados para ter uma experiência espiritual, mas seja com mais conhecimento ou não. E todos são convidados para ser humildes e todos os irmãos, que no caso quem tem o conhecimento, ele vai ajudar com aquilo que ele pode com os outros, e outros, por exemplo, que o dom dele é o serviço em si, da mão de obra mais especificamente, por exemplo, aqueles que faz asfalto, aqueles que faz estrada, ou faz uma obra tipo física, uma obra que demonstra, ele tem o dom dele também. Então os dois se unem para um ajudar o outro. O que você sabe fazer? O que você proporciona de ajudar? Né? Ressignifica a sua vida isso, porque às vezes eu fosse falar só de relacionamento, e da minha área que é mais espiritual, fazer vídeo e livro, aí poderia estar esquecendo das áreas também, que qual é a ressignificação da sua vida, que nas coisas que você gosta e gosta de trabalhar realmente, você vai alcançar o seu ápice de desenvolvimento e de evolução para estar bem. Não sei se a câmera conseguiu pegar a pequena nascente aqui, mas meu objetivo era mostrar todo o plano de fundo, né, ambiente para essa reflexão. Essa conversa aqui, esse vídeo também vai ter ficado longo, porque o objetivo mesmo é quem realmente se interessar, ouvir e refletir junto aí e realmente chega num resultado. E independente aí se vai ter muitas pessoas querendo ver, porque as pessoas não gostam de ver vídeos longos, né? E vídeo pequeno é só aqueles que a gente faz pautas e faz aqueles vídeos bem robotizados. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.